quando a gente fala de mudanças e transformações organizacionais, em algum nível, a gente está falando de aprendizagem organizacional. A aprendizagem organizacional implica desenvolver novas formas de atuação individual e coletiva, novas formas de trabalhar em rede. Falar em aprendizagem organizacional é falar de um campo interdisciplinar, de múltiplas definições, que se associa a N outros campos de estudos e de práticas. Por exemplo, psicologia, sociologia, educação, tecnologia, filosofia e por aí vai. Mas, para começar a falar sobre isso, é importante a gente ter em mente que aprender não é o mesmo que armazenar conhecimentos. Aprender passa por mudanças estruturais, nos níveis cognitivos e sociais. E essas mudanças estruturais, elas impactam o comportamento das pessoas, o seu modo de ver e de atuar no mundo. Consequentemente, se elas impactam o comportamento das pessoas, o modo delas verem e atuarem no mundo, elas vão impactar as suas ações e os resultados das suas ações. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre implantação de modelos de aprendizagem organizacional, eu trouxe aqui para a gente o Dr. Cristiano Miranda de Santana, atual juiz titular da 10ª Vara Federal de Salvador. Dr. Cristiano, ele foi o responsável por demandar e patrocinar a implantação de um modelo de aprendizagem organizacional na 5ª Vara da Seção Judiciária Federal de Brasília, entre os anos de 2019 e 2021. E ele vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessa experiência. Doutor Cristiano, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Ana. Fico muito feliz em poder estar aqui conversando sobre esse tema. Bom, como vai ser um papo, né? A gente vai trocar umas ideias aqui. Eu vou fazer algumas perguntas e tudo. E eu vou começar pedindo para você falar para a gente quem é você. Quem é você, doutor Cristiano? Bom, eu sou um ser humano muito curioso. Gosto muito de ler a respeito de comunicação, um pouco de psicologia, filosofia. Me encanto também sobre temas espiritualistas e busco a cada dia ser um pouco melhor. E com isso, tento colaborar também com as unidades nas quais integro, participo e colaboro. Atualmente sou juiz federal, atuando na 10ª Vara Federal de Salvador, sou mestre em Direito, doutorando em Direito, pai, esposo, enfim, um ser humano comum, como você e muitos que estão aí nos vendo e ouvindo. Legal, Cristiano, muito legal. Por aí, para a gente entender também já um pouquinho, né, o porquê da implantação de um modelo de aprendizagem operacional na 5ª Vara, né, da Justiça Federal. Só para a gente entender um pouco o contexto, fala para a gente qual que é o principal papel, né, da 5ª Vara e aproximadamente quantas pessoas faziam parte da equipe quando você foi o juiz titular da vara. A 5ª Vara Federal, como unidade da Justiça Federal, ela julga conflitos em que a União, ou suas autarquias, fundações ou empresas públicas federais, faz parte como autora, enfim, que ocupam uma posição em um processo litigioso. Tá? A competência daquela vara era para dirimir assuntos cíveis, lato sensu. Aí entrava temas tributários, temas ligados ao sistema financeiro de habitação, contratos envolvendo esses entes públicos, ações previdenciárias, dentre outros, uma gama enorme de temas. Na época, tínhamos 14 servidores efetivos e outros colaboradores, como estagiários, como terceirizados, de modo que o quantitativo total da unidade girava em torno de 18 a 20 pessoas naquela ocasião. Ok. Bacana. E é até bom, agora você falando isso, eu estou aqui me lembrando que os detalhes disso, que esse trabalho que foi feito na 5ª Vara, ele foi uma prática ali, um trabalho
concreto de uma pesquisa de doutorado, né? Uma pesquisação aplicada e tal, e isso tudo está documentado na tese de doutorado, que foi implantado um modelo que foi validado, foi testado, validado, apresentado, enfim. E isso tudo, esse quantitativo, o trabalho que foi feito, tudo isso está na tese e também nos livros que foram publicados a respeito disso. Mas depois eu volto a mencionar sobre esse assunto. Então, tá, doutor Cristiano, vamos entrar um pouquinho, então, nessa questão da implantação do modelo na vara. Dentre os elementos que foram trabalhados, né, durante a implantação do modelo de aprendizagem organizacional na quinta vara, que aí você está falando 14 pessoas, mais algumas, total mais ou menos de 18, né, profissionais, fizeram parte aí desse trabalho entre 2019, 2021 e tudo mais. Então, com esse grupo, durante a implantação do modelo de aprendizagem organizacional, a gente trabalhou N aspectos que envolvem a aprendizagem organizacional. Mas aqui, agora, eu queria destacar alguns, né? Algumas variáveis que a gente discutiu, refletiu com os grupos, né? Então, uma delas foi capacidade de fala e de escuta, né? Capacidade de falar e de escutar. O segundo foi capacidade de criar espaços emocionais expansivos. O terceiro foi capacidade de fazer juízos, né? De escutar e, a partir disso, refletir e emitir juízos. O quarto foi a capacidade de fazer pedidos, ofertas e promessas, ou seja, de fazer compromissos, que é uma coisa que a gente faz o dia inteiro, né? A gente passa o dia todo fazendo compromissos. Vou fazer isso, vou entregar aquilo, vou não sei o quê, né? Então, e para isso a gente faz pedidos, ofertas e promessas. E o quinto foi a capacidade de desenvolver diferentes tipos de conversações, né? Bom, então, esses 5 elementos foram parte aí desse trabalho que foi feito com o grupo. E nesse processo, o grupo respondia a perguntas, a gente tinha uma etapa aí as pessoas perguntam sobre esses anos, né? De reflexão, de discussão, de inserir algumas discussões sobre isso. E, a partir disso, o grupo pensava estratégias de ação e de melhorar o trabalho da vara, né, o trabalho de cada um, o trabalho da equipe, o trabalho da vara, a partir desses elementos que movem as pessoas no seu dia a dia, né, quando elas vão fazer o que elas têm que fazer. O que a gente faz? O que a gente faz por meio da fala, da escuta, da nossa capacidade de conversa, capacidade de pedir, de ofertar, enfim. E aí, a minha pergunta para você é: que mudanças que você percebeu nesse grupo? E era um grupo bem variado, né? Tinha pessoas assim de vários perfis, né, de diferentes perfis. Quais mudanças que você percebeu na equipe durante e depois, assim, desse processo de implantação do modelo de aprendizagem organizacional? Dá para dar uma geral para a gente? Sim, tá, e foram bem nítidas essas mudanças. Primeiro, cuidado maior naquilo que falamos e ouvimos. A começar pela valorização daquele tempo dedicado a um interlocutor, que nem sempre, devido à correria do dia a dia, ao número excessivo de processos, sequer percebíamos a qualidade da nossa audição e estarmos ali presentes, não é? De corpo e alma, digamos assim, para ouvir, processar aquilo e, ao mesmo tempo, cuidar do que vamos falar, sempre buscando esta sintonia perfeita entre o que sentimos e o que verbalizamos. Eu acho que esse foi um principal ganho que percebi após esse trabalho ser implantado lá na unidade. Não fora o único, mas se formos aqui destacar um, eu destacaria esse ponto. Tá ok. E, bom, tudo bem, aí a gente está falando da equipe, do grupo e tal. E em relação a você, doutor Cristiano, assim, aí olhando mais para você como parte da equipe, né, que participou das reuniões e tal, quais mudanças que você percebeu em você? Até porque tem algumas coisas que a gente consegue perceber durante, tem coisas que a gente só percebe depois, mas qual que te vem em mente, assim? Bem, além desta, claro que também me impactou, não só a equipe, mas eu também, como integrante dela, fui muito, diria, afetado
por esta mudança, mas eu diria que também a facilitação por espaços, né, onde pudéssemos permitir e nos permitir, né, a expansão de uma comunicação mais, digamos assim, sem tantas amarras, permitindo que as emoções fluam e respeitosamente, claro. E isso nos ajudou a trabalhar com mais profundidade, ou melhor dizendo, me ajuda a trabalhar com mais profundidade, reconhecendo a emoção, buscando as causas de por que está tendo, sentindo aquilo que estou sentindo. E isso, claro, também faz parte das nossas comunicações e interfere, por consequência, nos nossos ambientes de atuação. Então, nesse ponto, eu destacaria isso em relação a mim. Além, é claro, daquele cuidado que já mencionei em relação à equipe, que também foi muito afetado pela um aprimoramento do ouvir, do falar, que é um processo, eu diria assim, sempre em curso, né? Porque não encerramos. É um contínuo. Sim. É um trabalho para a vida toda, né, doutor Cristiano? Para a vida toda. Vida toda. Só para eu checar minha escuta dentro do que você falou na sua resposta, o que você está dizendo tem a ver com você escutar melhor as suas próprias sensações e emoções em relação a cada coisa que acontece ali durante o dia, no seu trabalho e tal. E isso, assim, nós estamos falando no ambiente de trabalho, mas serve para qualquer ambiente, né? Mas mais especificamente no caso da Quinta Vara. O que você está dizendo é que te ajudou a acessar melhor os seus sentimentos, assim, escutá-los melhor, respeitar, a partir disso, elaborar melhor e conseguir não ignorá-los, mas sim, a partir disso, de uma maneira mais inteligente, melhor trabalhada, fazer um bom uso dessas emoções para conseguir agir. É mais ou menos isso? Passa por aí? Isso. Você, vamos dizer, organizou de uma forma mais acadêmica aquilo que eu não consegui colocar da mesma forma. Mas é justamente isso que eu quis dizer. Abraçar esses sentimentos, não ignorá-los, e utilizá-los, de algum modo, termos um ganho com eles no ambiente de trabalho. Exatamente isso. Legal. E aí, a gente está falando de... Você falou de ganhos, né, dentro do próprio ambiente de trabalho. Você percebia isso nos resultados do trabalho da vara também, impactando em indicadores, em resultados concretos do que a vara precisa entregar para a sociedade? Sim. Primeiro que esse trabalho nos permitiu até estreitar laços de amizade, ou de fraternidade, ou pelo menos de cooperação dentro do ambiente de trabalho, de verdade, cada um respeitando a individualidade do outro, ou buscando pelo menos isso. Ainda que no ambiente coletivo, não raro, é possível haver discordâncias, às vezes simpatias, às vezes antipatias, isso faz parte das relações humanas. Mas percebi também um avanço nesse espírito cooperativo de todos nós que estávamos ali envolvidos, enquanto estávamos ali no ambiente, cada um fazendo a sua parte, dando a sua conta. E, ao final, isso impactou, sim, objetivamente. Na ocasião que ingressamos na Quinta Vara, Ana e aqueles que nos ouvem e aquelas que nos ouvem, nós tínhamos um acervo muito mais elevado. E eu diria, são mais de 10 unidades federais ali na seção judiciária do BF. Na ocasião que deixei a unidade, nós já estávamos com o segundo menor acervo. E isso com um lapso de tempo não muito elevado. Claro, este
também foi outra ferramenta que usa uma comunicação melhor, falar melhor e, portanto, expressar melhor as metas, os objetivos, também ouvir melhor as demandas de cada um, os sentimentos de cada um, por quê, quais as causas, não desprezá-los, mas valorizá-los. Eu acho que, em suma, isso humanizou bem mais as nossas relações e acabou também se transformando em melhores resultados. Sim, eu estou me lembrando aqui também, doutor Cristiano, que, porque assim, não dá tempo aqui de, num bate-papo, numa entrevista e tal, a gente detalhar um trabalho que, né, foi um trabalho extenso, né, assim, de vários meses, enfim, que, na verdade, pode ser aplicado de formas diferentes, dependendo de cada caso. Mas, no caso da Quinta Vara, foi gerado um plano, né, de práticas e estratégias, né? Então, isso a gente não vai entrar em detalhe aqui agora e tudo, mas isso também está documentado e quem tiver interesse pode entrar na internet para acessar ali o que foi feito na época, né? E nesse plano de práticas e estratégias de ação e tudo, isso foi elaborado pela própria equipe, né? Eu entendo que a partir dessa capacidade de diálogo, né? De reflexão e tudo, de ações aí concretas, né? Para serem realizadas. Um outro ponto que eu queria falar com você agora, e na verdade aí a gente, hoje aqui é o nosso primeiro bate-papo em cima disso, é uma parte 1 dessa entrevista, depois a gente vai ter um segundo momento, mas para a gente já ir fechando essa primeira parte, eu queria te perguntar o que te levou, né, a assumir esse desafio de investir em um modelo de aprendizagem organizacional na Quinta Vara. Né? O que te motivou a fazer isso? Porque, assim, muitas vezes, quando a gente está com aspectos assim, que a gente pensa que precisam ser melhorados e tal, a gente sabe que existem várias alternativas no mercado. Né? Existem ferramentas, existem treinamentos, né, formações, existem várias coisas para serem feitas. Né? E todas elas têm o seu valor. E várias delas podem ser feitas até concomitantemente, dependendo do caso e tal, né? Mas por que, no seu caso, você resolveu assumir isso, comprar isso, de falar, vamos investir num processo de aprendizagem organizacional? Bem, eu diria assim que a causa imediata foi justamente assim esse perfil que citei no início, né? Mas de forma imediata, o que me levou? Primeiro, ao constatar uma unidade com muitos desafios. A seção judiciária do DF é, sem dúvida, a que tem assim, o maior número de demandas da Justiça Federal, na primeira região, com certeza, e uma das maiores de todas as seções judiciárias do país. Então, tínhamos limitações de várias ordens. E como otimizarmos os recursos escassos que tínhamos naquela ocasião? A começar pelo número limitado de agentes que trabalham e fazem acontecer, né? Fazem a unidade produzir, movimentar processos, julgar. Então, pensei, o que fazer? Eu acho que, e aí me veio a ideia, naquela ocasião, acho que o primeiro passo é justamente investir no desenvolvimento de potencialidades de nós todos, enquanto agentes. E tinha muita coisa, e tem muita coisa, para nós desenvolvermos nesta e em outras áreas. A começar justamente pela comunicação. Como estamos nos comunicando? Para, com base nisso, claro, expandir para pensarmos de que modo isso interfere na organização e como podemos melhorar esta organização perante não só nós, agentes, aqui no âmbito interno, mas também e principalmente perante aqueles usuários dos nossos serviços. Esse foi o pensamento. E isso me fez auxílio externo
já que eu não conseguia, no âmbito interno da Justiça, profissionais aptos a nos ajudar com isso. Foi aí que dirigi a reitoria da UNB e, por intermédio dela, chegamos justamente a você, Ana, na época doutoranda, fazendo esse trabalho de suma importância e quis, né, compartilhar conosco a sua pesquisa. Foi muito bom. Está sendo, porque mesmo, claro, não sendo um acadêmico desta área, isso ficou comigo. E eu trouxe. E agora, não é por acaso, quando você me mandou a mensagem, me veio logo uma ideia. Puxa, é momento de, novamente, buscar essas ferramentas e aplicá-las nessa nova unidade. E ora, né, a minha, né, enviando mais uma etapa aqui na 10ª Vara da Bahia. E pretendo aplicar muitos desses ensinamentos e destas ferramentas neste trabalho daqui. Então, em suma, foi isso. Que bom, fico feliz em escutar tudo isso, muito bom mesmo. E assim, doutora Cristiana, fazendo uma liga aqui com o que eu falei no início, e que tem relação com quando a gente for fazer, né, quando a gente for gravar a segunda parte da entrevista, o Peter Senge, ele fala que a aprendizagem individual ela não garante a aprendizagem organizacional. Mas a organização não vai aprender sem a aprendizagem individual, né? Então, e aí eu comecei aqui o nosso papo de hoje falando isso, que a aprendizagem não é a mesma coisa que armazenar conhecimento. A gente está falando de transformações, né? Transformações que passam pela transformação no ser, né? No sentir, no pensar, no agir, e, consequentemente, nos resultados. E o resultado não é só do indivíduo, é da organização. Então, essas coisas estão todas entrelaçadas, né? E aí é muito interessante a gente fazer essa liga com o que provocou você a assumir esse trabalho. Muitas vezes, com pouco recurso que a gente tem, se a gente estiver explorando bem o nosso potencial, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, né? Então é isso. Doutora, ok, a gente vai encerrar essa primeira parte da entrevista aqui. Você quer pontuar mais algum aspecto dentro disso que eu trouxe aqui agora? Eu fico, aliás, já assumo aqui o compromisso de agendarmos ou para a próxima semana, ou na data que também lhe seja mais conveniente, para darmos continuidade a essa segunda etapa. Com o maior prazer, tá? Eu quero registrar isso. Tá ok. Então, a gente vai fechando por aqui esse papo de hoje e eu te agradeço muitíssimo por esse momento e a gente se vê nessa segunda parte da entrevista, então. Tá bom? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço.